Olá a todas e todos, sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos aqui pelo nosso canal Cultura Crítica, gravação do nosso mais um episódio do Mal-Estar na Cultura. No texto PDF estamos na página 262, no impresso nós estamos na página 319, e eu, como não achei o lugar onde a gente parou exatamente, é, eu vou retomar daqui desse poeminha que eu lembro que é um poema do Goethe que eu achei tão bonito, né? E eu acho que legal a gente retomar daqui. Deixa eu ver. É, disseram aqui que tá mais abaixo, né? Deixa eu ver aqui no chat como é que é. Ah, pelo que eu tava vendo hoje. Então, não, mas. Retomando o poema, é Goethe, né? Voltemos ao homem comum e à sua religião, a única que deveria portar esse nome. É quando se apresenta a nós, em primeiro lugar, a conhecida declaração de um dos nossos maiores poetas e sábios, que diz respeito à relação da religião com a arte e a ciência. Quem possui ciência e arte tem também religião. Quem não possui nenhuma das duas, que tenha religião. E esse poema, agora me lembrei do que eu respondi hoje para Gabriele, e que quero até comentei que quero fazer um trechinho de podcast, porque foi uma resposta pelo Zap enorme, de quase 10 minutos. É, é, hum, Esse poema responde aquilo que ela havia perguntado, né? Se eu entendi direito no texto aqui do Freud, que assim, tem um momento que ele está falando da religião, aí depois ele parte por uma desconstrução da ciência, né? Você fala, mas espera lá, que que está acontecendo aqui? Né? Ele estava falando da religião, agora ele vai. É porque ele entende que é possível se fazer com que a ciência, a filosofia, o conhecimento se torne algo religioso no sentido dogmático, e que essa mania de dogmatismos, ela está, obviamente, ela é própria das manifestações religiosas, mas não só. O que mostra que o texto do Freud, que para mim parece até aqui esse episódio é muito devoto, por assim dizer, do Futuro de uma Ilusão, que é a continuidade do Futuro de uma Ilusão, ele tá mostrando que, olha, essa ilusão é a religião, mas não é só. Existe um modo de ser religioso, em última instância, até o ateu pode ser religioso, né? Eu acho que, inclusive, acontece muito, né? O sujeito que é ateu, que fica brigando com um cristão, ou com, sei lá, evangélico, com, sei lá, budista, enfim, né? Porque Deus não existe. Olha só, matematicamente falando, você não prova uma inexistência. Você não prova que nada não existe. Você só prova uma coisa que existe. Não é só porque é Deus, é porque você não prova nada que não exista. Então, assim, ninguém prova que Deus existe, legal, mas ninguém prova que Deus não existe. Porque você não prova nada que não exista. Provar pressupõe existência. Logo, a gente vai ficar assim, sem saber, né? Sobre uma verdade científica sobre Deus. A sensibilidade religiosa passa pela dimensão do sensível. E o Freud está fazendo uma crítica aos dogmatismos, né? E aqui é muito legal, né? Olha só, o Ramário lembrou aqui, vide o paternalismo. Muito obrigado, Rafa. Né? O paternalismo, né? Que são os devotos de Pasternak, né? Que tem na Pasternak o sacerdote maior, que, ó, Pasternak, trazei a palavra da ciência. Né? A Pasternak é quase aquele ser que desce da montanha para trazer a palavra, que é Zaratustra, do Nietzsche. Mas lembrando que o Zaratustra é um livro, acima de tudo, irônico. Né? Né? Cuidado, se você lê Nietzsche sem um sorriso nos lábios, talvez você não esteja entendendo Nietzsche, né? Porque Nietzsche pressupõe uma dimensão ridente, né? E daí até eu lembro que eu comentei com a Gabriele que eu tenho a impressão que é uma dimensão nietzschiana aqui do Freud, porque o Freud tem isso de criticar a religião e de criticar também a ciência no seu dogmatismo, né? A filosofia se tornar dogmática também. Então, isso é uma postura muito nietzschiana, né? Ao meu ver. Hum? A gente não pode esquecer que ele foi muito perseguido pelos pares cientistas dele quando ele começou a formular a psicanálise, né? Muito pouca Uhum. gente acreditou, né? Até o momento que ele se tornou uma pessoa querida e um dos maiores pensadores do século, né? É. Não, imagina, né? Indo lá como lembrou o Rafa, o pasternaquismo, né? Se até hoje querem perseguir o Freud, né?
Imagina como não era na época que ele lança, né? Quando ele fala da sexualidade infantil, por exemplo. Nossa, é tabu atrás de tabu, né? Então ele traz questões ali que, enfim. Então é legal essa postura dele, né? De subverter dogmatismos, né? Isso é muito legal. Vamos lá. Essas palavras, por um lado, colocam a religião em uma oposição às duas mais elevadas realizações do ser humano, e por outro, afirmam que, em seu valor vital, elas podem representar-se ou substituir-se mutuamente. Portanto, se quisermos negar a religião ao homem comum, evidentemente não teremos a autoridade do poeta do nosso lado. Tentaremos um caminho especial para avançarmos na apreciação de sua tese. A vida, tal como nos é imposta, é muito difícil para nós. Traz-nos muitas dores, desilusões, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos prescindir de medidas paliativas. As coisas não funcionam sem construções auxiliares, disse-nos Theodore Fontaine. Essas medidas talvez sejam de três tipos: distrações poderosas, que nos permitem menosprezar a nossa miséria, satisfações substitutivas, que as amenizam, e substâncias entorpecentes, que nos tornam insensíveis a ela. Vamos lá, eu lembro que essa foi uma das questões que a Gabriele trouxe, né? Essas medidas, as três medidas, né? Que talvez sejam de três tipos. Medidas que fazem o quê? Para suportá-la, né? Para suportar quem? A vida, né? Então, é muito difícil suportar a vida, né? Que o Freud, né? Olha, suportar a vida crua, sem nenhuma dose de fantasia, se torna insuportável e até impossível, porque não dizer, se a gente trouxer o coleguinha Lacan, a gente vai ver que a gente só conhece, a gente só toma, conhece e se relaciona com o real a partir do simbólico e do imaginário. Então, não é possível o real cru, né, na sua crueza, né? Ele é intocável e ao mesmo tempo insuportável, né? Esse intocável e insuportável é por minha conta, não acho, não sei se o Lacan usou essas palavras aí. A galera que é lacaniana que gosta da precisão das palavras. Eu sou um pirata de Lacan, então desconfie quando eu falo de Lacan, tá? Eu, se fosse você, desconfiava de mim, né? Então aqui é a vida, para suportar a vida, né? Três medidas. As medidas são quais, né? Possíveis, né? São distrações poderosas. Os homens usam muito jogar futebol, ver futebol, falar de futebol, discutir futebol. Para mim isso não distrai nada, acho chato para dedéu. Mas enfim, vamos lá, futebol, né? Que nos permitem menosprezar a nossa miséria. Satisfações substitutivas que as amenizam. Talvez comer. É? A satisfação substitutiva, né? Pode ser, né? E substâncias entorpecentes, né? Que nos desligam, que nos tornam insensíveis ao quê? À dureza da vida, né? E daí a dimensão do entorpecimento. E daí, no encontro passado, a gente entrou naquela questão da toxicomania, que é uma das áreas que eu estudo, tal, na psicanálise, né? E que uma coisa é o uso da droga, e que o uso da droga ele sempre foi ritualizado, foi bastante ritualizado ao longo das civilizações, mas que no capitalismo você desloca a droga do rito, e daí você abre para que esse uso da droga ele não seja mediado pelo rito, pelo lato social, pela cultura. Então a droga pela droga, isso gera uma relação autofágica, de autodestruição, autodestrutiva, autorreferente, ou até, por que não dizer, autoerótica, como o próprio Freud diz em textos sobre o autoerotismo, né? Quando você direciona a pulsão, faz o uso da droga, do tóxico, para satisfação imediata, e imediata é sem mediadores, né? Sem a cultura, sem nada, para a pulsão, você entra na narcose, no jogo da toxicomania, que é a droga, a droga, a droga, a droga e não para. Um exemplo disso, por exemplo, o caso do fumante, né? E trago esse exemplo porque já estive nesse lugar. A graça do cigarro é o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, né? E assim sucessivamente, né? Deixa eu ver aqui. O Edival comentou que o Elias fala disso também, né? Eu acho que é sobre o que a gente falava antes da questão do dogmatismo, se eu suponho eu, né? E depois o Rafa fala aqui: eu acho que ele aqui ainda não está fazendo soluções ao mal-estar, mas apontando medidas que usualmente os indivíduos. Ah, sim, sim, sim. Eu acho que é bem isso mesmo. Como que as pessoas fazem para lidar com o mal-estar que é inerente, né? Me parece que é isso. Né? As medidas usualmente os indivíduos se valem para suportá-lo. Mais tarde ele vai aportar outras formas, como a própria sublimação e o trabalho. Deu spoilers aqui, né?
Edival. Ah, tá. Da fuga, no caso do Elias. Tá. Legal. Ah, o Elias fala da fuga também, olha só. Né? É, a dimensão da sublimação, né? Para pensar esse deslocamento. Mas é a sublimação da pulsão, né? Sim, sim, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. O nome do texto é Em Busca da Excitação, né? Que aí ele vai justamente falar desse negócio, desse lance, né? Da sublimação, e ele vai colocar principalmente o futebol como uma dessas características, né? Porque no Uhum. futebol você seria um mecanismo de você, de certa forma, sublimar essa violência característica do ser humano, né? E aí ele vai trazendo uma série de exemplos, né, que vão corroborando com esse argumento dele também. Que como a gente cria mecanismos, né, na forma de cultura para também, né, fazer esse tipo de sublimação. Massa. Como é que é o nome do texto do Norbert Elias? Em busca da excitação. Em busca da excitação. Olha, pô, que massa, hein? Valeu que o colega Edival trazendo as bibliografias. Eu vou anotar, porque eu acho que, inclusive, para a gente pensar toxicomania, é bem interessante, hein? Em busca da excitação. Pronto. Né? Mais um livro para a gente tentar ler, né? E ficar se afogando em livros. Talvez seja uma forma minha de narcose. Valeu, Edival. Vamos lá. As três tipos da tal, tal, tal. Qualquer coisa dessa espécie é indispensável. Será que eu vou conseguir ir voltar aqui? Indispensável. Em um nível mais baixo, Wilhelm Busch diz a mesma coisa de a piedosa Helena, que tem preocupações também. Quem tem preocupações também tem licor. Interessante, né? Aí eu já vou ler o próximo, porque é Goethe, eu acho que sempre vale a pena. Goethe até mesmo adverte, nada é mais difícil de suportar do que uma série de dias bonitos. Mesmo assim, isso pode ser um exagero, é legal, né? E vamos lá. E as distrações que visa Voltaire quando termina seu Cândido, deixando ressoar o seu conselho de cultivar o seu jardim. Atividade científica também é uma distração como essa. As satisfações substitutivas, como as oferecidas pela arte, são ilusões em relação com a realidade. Por isso, não menos eficazes psiquicamente graças ao papel que a fantasia conquistou na vida anímica. Os meios entorpecentes influenciam o nosso corpo e alteram a sua química. Não é fácil indicar a posição da religião no interior dessa série. Teremos necessariamente de continuar sondando, né? Olha só como ele mostra, né, uma intimidade, né, entre a dimensão religiosa e a dimensão do tóxico, né? Essa que você tem a mesma função, a arte pode ocupar esse lugar de entorpecimento, né? Estamos se aproximando da dimensão da sublimação. A sublimação mesmo ele foi definida lá atrás, em 1920, né? Quando ele escreve as pulsões de seus destinos, né? Que talvez sejam das, é aquilo, né? A obra de Freud sempre é cheia de. São todos momentos muito bons, né? Muito importantes. Agora, a pulsão de seus destinos é decididamente um grande marco na obra, né? Até na mudança da primeira para a segunda tópica, né? E onde essas as coisas ficam mais estruturadas ali, né? A questão sobre o propósito da vida humana foi colocada incontáveis vezes. Ela nunca teve nenhuma resposta satisfatória, talvez nem sequer admita alguma. Muitos dos que colocaram a questão acrescentaram: se acontece de a vida não ter nenhum propósito, então ela perderia todo o seu valor para eles. Mas essa ameaça não muda. Parece muito mais que podemos abandonar a questão. Seu pressuposto parece ser aquela presunção humana da qual já conhecemos tantas outras manifestações. Só uma parte tem um texto do Freud famoso que está no mesmo volume do Luto e Melancolia, né? Que é da. Como é que é mesmo? Que ele fala que ele fala da natureza, que a natureza é bela justamente porque ela definha, porque ela morre, ela vai ressurgir. Passeando, andando com o poeta Rilke, né? Ou ele pelo menos emula que esteja passeando com o Rilke, e ele, para responder a Rilke, faz esse texto, que é um texto que fala da transitividade. Transitoriedade, é isso? Da transitoriedade? Eu acho que é isso, da transitoriedade. Temos uma nota aqui, ó. Alguém que lembrou aqui. Sim, dizem que existe um texto que nunca chegou a ser publicado sobre sublimação.
Poxa, tomara, hein? Será que a galera encontra aí e publica? Tomara. Né? E parece que é da transitoriedade, né? O texto do Freud, em que ele fala justamente que o poeta, o Rilke, né? Que é o que escreve cartas a um jovem poeta, que depois, brincando com esse nome, o Caligares vai fazer cartas a um jovem analista, né? O Rilke fala, né? A natureza, olha só, ela é tão bela, mas que ela perde beleza porque morre, porque definha. E o Freud responde, fala, não. É justamente porque ela definha que ela ganha. Beleza. Né? Falando dessa dimensão da transitoriedade, né? Vale bem a pena esse texto do Freud, é bem interessante. E sobre essa questão da falta de sentido da vida, é legal pensar junto com o Nietzsche. Eu não sei, eu acho que é no próprio Nascimento da Tragédia, quando o Nietzsche ele faz um nascimento da segunda edição do Nascimento da Tragédia, né? Que o subtítulo é Helenismo e Pessimismo, né? Na primeira edição. Na segunda se torna Nascimento da Tragédia, Helenismo e o Espírito da Música, uma coisa assim. E ele chama atenção da dimensão do sentido da vida, que é preciso criar um sentido, é preciso dar um sentido. Né? E eu não sei se é só no Nascimento da Tragédia ou mais pra frente, que ele fala, né? Já que a vida não tem sentido, cabe dar um. Né? Essa dimensão de que, olha, em não tendo sentido a vida, a gente precisa dar um. Né? Que o Nietzsche define, ele divide, né? O que seria o pessimismo passivo do pessimismo ativo. O pessimismo passivo seria o pessimismo schopenhaueriano, aquele que olha para o tédio da vida e simplesmente pode lamentar porque não há nada para além do tédio. Enquanto o Nietzsche fala, não, o tédio da falta de sentido a gente supera dando sentido para ela e agindo ativamente diante do nosso sentido da vida. Né? Me parece que o Freud está mais alinhado a esse pressuposto nietzschiano. Né? Parece muito mais que podemos abandonar a questão. Seu pressuposto parece ser aquela presunção humana do qual já conhecemos tantas outras manifestações. Sobre o propósito da vida dos animais não se fala, a menos que o seu destino consista em servir ao ser humano. Só que isso também não é sustentável, pois o homem não sabe o que fazer com muitos animais, exceto descrevê-los, classificá-los, estudá-los, e incontáveis espécies de animais também escaparam dessa utilização, pelo fato de terem vivido e sido extintos antes que o ser humano os tivesse visto. A religião é novamente a única a saber responder à pergunta a respeito de um propósito da vida. Dificilmente estaremos errados ao decidir que a ideia de um propósito para a vida venha diretamente do sistema religioso. Por esse motivo, iremos nos voltar para a questão menos pretensiosa de saber o que os próprios seres humanos deixam reconhecer pela sua conduta, como sendo o propósito e a intenção de suas vidas, o que eles exigem da vida e o que nela querem alcançar. A resposta dificilmente será equivocada. Eles anseiam por felicidade, querem ser felizes e permanecer assim. Esse anseio tem dois lados, uma meta positiva e uma negativa. Por um lado, ele quer a ausência de dor e de desprazer, e por outro, a experiência de intensos sentimentos de prazer. Eu vou até colar uma ideia aqui, ó. É, a meta, né, de fugir, né, de ter ausência de dor e desprazer é um instinto de preservação, seria a pulsão de vida. E por outro, a experiência de intensos sentimentos de prazer, essa é a pulsão de morte. Como assim? Mas é estranha a ideia da pulsão de morte, né? Mas no final das contas é em busca da vida que a pessoa vai. Mas é que assim, o prazer intenso, né? É a descarga intensa. O que é o gozo? Vamos lá pro app, para além do princípio do prazer? O que é o gozo se não um alívio pleno? Vamos lá com engenheiros do Havaí, que a chuva caia, de repente caia como a luva, como um raio, que a chuva traga alívio imediato. Não é? Né? Né? A chuva, a água, o sentimento oceânico, a diluição total. Ora, ora, esse gozo último, o gozo maior que a vida, só tem um. E é uma vez só que acontece, né? E é um gozo regressivo, né? No sentido de que é algo que já estava antes da vida, como quem indo para o futuro regride, né? Naquele sentido do inorgânico, do poema do Augusto dos Anjos que eu joguei no grupo lá, né? Na frialdade que ele termina o poema dizendo, né? Há de restar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra, né? O retorno ao inorgânico. Mas vamos lá. Tá todo mundo, inclusive eu, querendo dar spoiler aqui. No sentido mais restrito da palavra, felicidade refere-se apenas à última meta.
Correspondentemente, essa divisão das metas em duas partes, atividades dos seres humanos, desdobra-se em duas direções, dependendo se, dependendo de eles procurarem realizar uma ou outra dessas metas, de maneira predominante ou mesmo exclusiva, né? Só ver o chat aqui. O texto da transitoriedade, 1916, que o Rafa trouxe aqui, está no volume Arte, Literatura e os Artistas. Ou no volume 12 do Introdução ao Narcisismo. Isso. E o volume 12, se eu não estou enganado, do Obras Completas, Rafa, se eu não estou enganado, é o. Eu vou ver ele aqui. Eu não paro, deixa eu. Tá aqui. É ele aqui mesmo? É. É o texto do Luto e Melancolia, que inclusive, assim, né? Não só eu acho, a galera acha, né? Que é um dos grandes textos do Freud, né? A transitoriedade está aqui, Luto e Melancolia né? O inconsciente, como é que é? As pulsões e seus destinos está também na Obras Completas, volume 12. Isso eu não lembrava, tá? Só que nas Obras Completas é traduzido como os instintos e seus destinos, né? Tem aquela dimensão, aquela questão da tradução, tá? Então, assim, o volume 12, hashtag fica a dica, viu, gente? Se tá com dúvida o que você vai comprar, compra o volume 12, né? Olha, eu vou falar, o volume 12 e o último, que é o do, como é que chama? O do Compêndio de Psicanálise, né? Compêndio sensacional, né? É muito bom, acho que textos fulcrais. E o app, né, irmão? O app. E os casos clínicos. Compra tudo, vai, gente. Pronto. Compra tudo. Notamos que é simplesmente o programa do princípio de prazer que determina o propósito da vida. Esse princípio domina o funcionamento do aparelho anímico desde o início. Não pode haver dúvida sobre a sua pertinência, e, no entanto, o seu programa está em conflito com o mundo inteiro, tanto com o macrocosmo com o microcosmo, quanto com o microcosmo. Ele é absolutamente irrealizável. O Fausto do Goethe está inteiro aqui. Por isso que, no final, o Fausto fala para o Mefistófeles, eu não suporto, me leva. Aí vem Deus e salva o rolê do Fausto. Por causa disso. Porque olha, o Fausto fala, então você acha que você vai aguentar todo o conhecimento, que seria uma espécie de o sentimento oceânico do intelectual, né? Todo o conhecimento do mundo. Aí ele fala, então eu vou te levar para o microcosmo, vou te levar para o macrocosmo, você não vai aguentar o rolê. E ele não aguenta mesmo, né? É, hum, Ele é absolutamente irrealizável. Todos os dispositivos do universo opõem-se a ele. Poderiam dizer que a intenção de que o ser humano seja feliz não está no plano da criação. O que chamamos de felicidade, no sentido mais rigoroso, provém antes da repentina satisfação de necessidades altamente representadas e, de acordo com a sua natureza, só é possível enquanto fenômeno episódico. Cada continuação de uma situação almejada pelo princípio de prazer só resulta em um sentimento tépido de bem-estar. Somos dotados de dispositivos tais que só podemos gozar intensamente o que é contraste e só podemos gozar muito pouco o estado. Deixa eu ver aqui. Fábio, Oi! isso aqui lembra um pouco isso lembra um pouco da definição lacaniana de desejo e demanda, né? É aquela situação onde é como se a impressão que eu tenho é essa, que como se o sujeito fosse um furo, né? Onde esse desejo tivesse percorrendo esse furo e a cada momento encontrando demandas, né? Então eu desejo um celular, aí vira uma demanda. Mas aí o celular, o desejo se desprega dessa demanda e continua, de forma que o desejo nunca vai ser realizado. Apenas as pequenas demandas, né? Uhum, Então, sim. parece mais ou menos isso, né? Na realidade, essa felicidade, se a gente for comparar com esse desejo, ela nunca vai ser encontrada, porque nós, como seres desejantes, só vai parar com isso quando morrer. O desejo é então somente um buraco negro e a única possibilidade da vida é você transitar pelo horizonte das possibilidades, é isso? O horizonte dos acontecimentos. Uma explicação astrofísica. Né, Né? cara?
Muito interessante isso. Não, eu acho que é, sabe? Eu acho que, inclusive, tá aqui, tem um livro, onde é que ele tá? Eu tirei ele. Ai, eu jogo no grupo lá, depois eu trago aqui. É do Ricardo Leão, e eu fiz, eu voltei esses dias para ver, eu fiz o pós-fáccio do livro dele, é um livro de poemas, e é muito legal que eu gosto muito do Ricardo, que é um poeta maranhense contemporâneo, professor de literatura lá da Faculdade do Campus Irati, Faculdade Estadual do Paraná, se não me engano. E o Ricardo Leão é um grande amigo, e ele tem o Jardins das Delícias, uma coisa assim, e ele fala, é um livro muito erótico e muito mais que erótico, ele é libidinal, ele é libidinoso. É um livro assim de gozo, né? E ele escreve com uma rima, para quem gosta de poesia que tem uma forma, que tem métrica, que tem rima, mas ele tem uma dimensão de uma escrita que é aquela, não é aquela rima rigorosa, não é a rima esdrúxula também, é aquela rima, são rimas toantes, elas não são muito fixas, não é um poema muito castiço. Então ele tem uma musicalidade, uma fluidez muito gostosa, sabe? E ele está constantemente nessa promessa do gozo ideal. Parece que a própria palavra do poeta vai em busca do encontro de um gozo e que nunca chega. E eu me lembro no pós-fácil eu falar isso: olha, é como se você estivesse no horizonte de eventos para quem viu Interestelar, né? Você precisa pegar uma carona, você não pode entrar no buraco negro, porque senão é a dissolução. Então você precisa dar uma de casquela com o buraco negro para você entrar no horizonte de eventos e ali você ganha a distensão necessária para construir o seu processo de vida, né? Porque é isso, é um momento, é um episódio, é uma borda. Você só pode estar onde tem a borda. Antes da borda você não cria. Dentro da borda você se dilui. Então você tem que estar na borda. É um limiar, né? É interessante esse. E eu acho que a poesia do Ricardo faz isso muito bem, sabe? É bem legal. É, só que é o seguinte, eu tava aqui e eu fui clicar naquele negócio e eu perdi. Vocês lembram onde é que eu tava, gente? Eu me perdi aqui, ó. Ele vai falar de gozo, eu acho que eu tava antes, né? Deixa eu ver. A gente começou na página. Não, acho que voltou muito. Ele estava falando sobre a felicidade, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que aqui o que chama felicidade, sentido mais rigoroso, provém isso. Cada continuação da situação, somos dotados de dispositivos tais que só podemos gozar intensamente, o que é contraste, só podemos gozar muito pouco o estado, né? Ou seja, essa dimensão desse limiar, né? Que o Ben já falou a partir de Lacan e que eu trouxe essa ideia desse limiar, né, do furo, né? Com isso, nossas possibilidades de felicidade já estão limitadas pela nossa constituição. Há dificuldades muito menores para experimentar a infelicidade. O sofrimento ameaça a partir de três lados. O próprio corpo, que destinado à decadência e à dissolução, não pode nem mesmo prescindir da dor e do medo como sinais de alarme. Do mundo exterior, que pode voltar a sua raiva contra nós, com suas forças descomunais, implacáveis e destrutivas. E, finalmente, das relações com outros seres humanos. O sofrimento que provém dessa fonte talvez o sintamos de maneira mais dolorosa do que qualquer outro. Somos inclinados a ver nele um ingrediente de certa forma, supérfluo, mesmo que, em termos de destino, ele não pudesse ser menos inevitável do que os sofrimentos oriundos de outra fonte. Não é de se admirar que, sob a pressão dessas possibilidades de sofrimento, os seres humanos acabem por moderar a sua exigência de felicidade. Assim como o próprio princípio de prazer transformou-se o mais modesto princípio de realidade sobre a influência do mundo exterior, que já se considerem felizes por terem escapado à infelicidade, por terem superado o sofrimento e que, de maneira bem geral, a tarefa de evitar o sofrimento coloque para o segundo plano a do ganho de prazer. A reflexão ensina que podemos tentar resolver essa tarefa por vias muito diversas. Todas essas vias foram recomendadas pelas diferentes escolas de sabedoria de vida e seguidas pelos seres humanos. A satisfação irrestrita de todas as necessidades impõe-se como a maneira mais tentadora de condução da vida. Mas isso significa colocar o gozo antes da prudência e receber sua punição logo depois. Na tragédia é aí, se não me engano, é a ubris, é isso? O herói grego sai.
em busca da ubris, e ali ele vai encontrar o seu destino, que é a destruição. Porque o grande erro do herói grego é buscar essa totalidade, né? No caso de Édipo, né? Édipo se achava muito sabido. Ele jurava, ele não era para ele ter vivido, não era para ele ter nascido, né? E assim que ele nasce, ele deveria ter sido exterminado. Os pais quebram os pés dele e jogam ele fora, né? Daí ele fica manco, e daí o nome dele é Édipos, pés mancos, né? E como tudo que é demoníaco, né? Édipo, o demônio, né? O coxo, né? O canhoto, né? São sinônimos daquilo que atravessa a morte. Por isso, na mítica cristã demoníaca, né? É o daemoníaco, né? Nesses termos, né? É, Mas olha que interessante, né? Em última instância, aí é muito legal o Freud ter trazido a dimensão do Édipo, né? Como grande metáfora, né? Porque o ser humano é esse Édipo, né? Ele quer ir além, ele quer saber mais, né? E esse saber mais é vedado. Aí, vamos lá, de novo, lembrar do querido coleguinha Lacan. Que o coleguinha Lacan, ele traz umas formas massa, né, pra gente. Eu acho que ele traz um léxico muitas vezes que ajuda muita coisa, né? Não acho que é complicado levar muito a sério e ficar no léxico do Lacan só, mas ele tem umas coisas que ajudam, né? Que é a ideia do sujeito barrado, né? Por isso que o sujeito é barrado, né? Porque fala, não, não rola, não dá, não tem. E daí a gente fica, né? Mas eu não consigo. Moral da história, o maior psicanalista não existe, que é o grupo Rolling Stones, que disse há muito tempo atrás: I can get no satisfaction, but I'll try, and I try, and I try. I can get no satisfaction. Né? Eu acho sensacional a psicanálise rolistônica, né? A reflexão ensina que podemos tentar resolver essa tarefa por vias muito diversas. Todas essas vias foram recomendadas pelas diferentes escolas de sabedoria de vida e seguidas pelos seres humanos. A satisfação irrestrita de todas as necessidades impõe-se como a maneira mais tentadora de condução da vida, mas isso significa colocar o gozo antes da prudência e receber sua punição logo depois. Os outros métodos nos quais evitar o desprazer é o principal propósito, distinguem-se de acordo com a fonte de desprazer para a qual eles voltam a maior atenção. Nesse caso, existem procedimentos extremos e moderados, unilaterais e outros que atacam vários pontos ao mesmo tempo. Isolamento voluntário, distanciamento dos outros, eis a proteção mais imediata contra o sofrimento que pode advir para qualquer um a partir das relações humanas. Daí aquela dimensão da força, né? Do sujeito de ficar evitando a vida, né? Daí aquela dimensão do Nietzsche, né? Do além do homem, do além-homem, né? Do Überman, né? Do Übermensch, né? Sobre super-humanidade, Übermenschkeit, né? Que é aquele mito que ele fala assim, né? Se um demônio, se um daimon, né? Um espírito chegar a você e falar, você vai ver toda a sua vida de novo, de novo, de novo com tudo de bom e principalmente com tudo de ruim que ela tem. Você se assusta e fala, para, não aguento mais? Ou você fala, não, eu quero, me dá a vida, mesmo com todas as suas dores. Se você é capaz de afirmar a vida, mesmo com todas as suas idiosincrasias, parabéns. Você é um além do homem, né? É isso que ele está colocando assim, olha, o que é possível é lidar com a vida, com seus desprazeres e afirmá-la ainda assim, né? Essa seria a resposta do niilismo passivo, né? Nesse caso, existem procedimentos externos e moderados, unilaterais e outros que atacam vários pontos ao mesmo tempo. Isolamento voluntário, distanciamento dos outros, às vezes a proteção mais imediata contra o sofrimento, que pode advir para qualquer um a partir das relações humanas. Compreendemos que a felicidade que podemos alcançar através dessa via é a da quietude. Contra o temeroso mundo exterior, não podemos fazer outra coisa a não ser defender-nos com um tipo qualquer de afastamento, se quisermos resolver essa tarefa por nós mesmos. É evidente que existe outro caminho melhor, no qual, enquanto membro da comunidade humana, passamos a atacar a natureza com a ajuda da técnica, guiada pela ciência, e a submetemos à nossa vontade. Trabalhemos então com todos pela felicidade de todos. Mas os métodos mais interessantes para a prevenção contra o sofrimento são aqueles que procuram influenciar o próprio organismo. É que, afinal,
Todo sofrimento é apenas sensação. Ele só existe enquanto o percebemos, e só o percebemos em consequência de determinados dispositivos do nosso organismo. Ou seja, o real só existe enquanto representado. Isso é Schopenhauer. Pra dedéu, né? Hum. O método mais cru, mas também mais eficaz para uma influência como essa é o químico, a intoxicação. Olha lá. Não acredito que alguma pessoa consiga compreender plenamente seu mecanismo. Pois é, seu Freud, estamos tentando. Mas é fato que existem substâncias estranhas ao corpo, cuja presença no sangue e nos tecidos nos propicia sensações imediatas de prazer. Mas também. Como é que é? Nossa Senhora. Mas também altera de tal maneira as condições de nossa vida sensível que nos tornamos inaptos à recepção de emoções e desprazer. Esses dois efeitos não apenas ocorrem simultaneamente, mas também parecem estar intimamente ligados um ao outro. No entanto, deve haver substâncias em nossa própria química corporal que façam algo semelhante, pois conhecemos pelo menos um estado patológico, a mania, no qual ocorre essa conduta semelhante à embriaguez, sem que tenha sido introduzida nenhuma droga entorpecente. Além disso, nossa vida anímica normal apresenta oscilações de liberação facilitada ou dificultada de prazer, paralelamente às quais há uma receptividade diminuída ou aumentada de desprazer. É muito lamentável que esse lado tóxico dos processos anímicos tenha escapado à investigação científica. Curiosamente, hoje não, né? A gente está muito avançado nisso, tem toda uma farmacologia gigantesca, necessária, importante, né? Não vamos aqui demonizar a psiquiatria de que não é para tomar remédio, não, não é bem assim, né? Ainda mais a galera, os colegas lá que trabalham, eu sou um estudioso, mas um curioso sobre a toxicomania. Eu não tenho experiência de trabalho em toxicomania, mas lá no grupo a gente escuta vários relatos da galera que trabalha, por exemplo, nos CAPs AD, né, no CAPs álcool e drogas, e a galera que trabalha nos CAPs, mano, chega aí a galera que tá na guerra, né? A gente que tá nos nossos consultórios de ar-condicionado, não tô desmerecendo o nosso trabalho de forma alguma. Mas existe um conforto, uma segurança, uma comodidade desse tipo de trabalho. A galera que está no CAPES está recebendo, sabe? É aquilo, como disse em outro momento, por vezes a melhor coisa que o psicólogo barra psicanalista pode fazer no CAPES é primeiramente garantir a integridade física do paciente. Olha, você comeu e traz alimento. Toma aqui um copo d'água. Toma aqui um lugar para você tomar banho. Porque estamos falando de pessoas que estão atacando o próprio corpo de uma certa maneira, né? E assim, o ejacular da pulsão é tão gigante na relação com a droga que assim, o sujeito não se alimenta, ele não toma água. Imagina o cara com 10 pedras de crack e sem água no corpo. O radiador dele tá fervendo há muito tempo, ele vai morrer. Ele precisa primeiro de água. Ele precisa primeiro ter alguma pulsão de vida nele para que ele tome água. E depois só você pensa em um procedimento. Então, esse trabalho é muito difícil. E se não são os psicotrópicos, né, que bloqueiam essa relação pulsional, que fazem um direcionamento, sabe assim, um corte pulsional para tirar o sujeito dessa relação primeira de total abismo, que o cara chega na vertigem, né? Você primeiro corta, né? Sei lá, você dá. Eu não sei precisar os tipos, mas, por exemplo, sei lá, usa-se, em muitos casos, usa-se, por exemplo, o Aldol, né? Que é um medicamento fortíssimo, que você desliga o cara. Você desliga o cara. E o cara tá lá, num estado tal qual que você desliga ele, e depois você vai ver o que você vai fazer. Porque no estado que ele tá, você precisa do medicamento. E, obviamente, na época do Freud, não tinha todo o estudo que tem hoje sobre os psicotrópicos. E sim, os psicotrópicos são muito importantes. A gente não, eu acho, a gente não deve demonizá-los. Assim, a gente precisa entender do seu papel e o trabalho dos psiquiatras é fundamental para tudo isso, né? O Rafa, aqui no grupo, falou: Isso me fez pensar nos exercícios físicos ou a produção de hormônios do prazer. Não, sem sombra de dúvida, né? As endorfinas, dopaminas, né? Adrenalinas e tudo que, né, a galera, por exemplo, que trabalha com esportes radicais, né?
tem toda uma questão de adrenalina, né? Realmente. Falar, teve uma época que chegou a ser até sinônimo, né? Eu curto é adrenalina no esporte. Adrenalina mesmo, o cara saltar de paraquedas, assim. Eu que tenho medo de altura aqui, às vezes, para ficar num terraço, eu fico incomodado para saltar de um avião, mas não hipótese nenhuma. Jamais, jamais, né? Não pretendo, não, você não vai saltar de paraquedas? Não, né? Voar não está nesse meu plano agora, né? Acho que voar, eu não nasci com asas e a única pena que eu tenho é de mim mesmo nesses momentos. Então, não, né? Mas sim, sim, né? Com certeza, né? Os surfistas falam muito da endorfina, né? Do surf e tal, né? Tem o skate, enfim. A arte no seu êxtase, de modo geral, né? A ação das substâncias entorpecentes na luta pela felicidade e no afastamento da miséria é a tal ponto apreciada como um bem-estar que indivíduos, assim como povos, reservaram-lhe uma posição sólida em sua economia libidinal. Somos agradecidos a elas não apenas como ganho imediato de prazer, mas também por uma porção ardentemente almejada de independência em relação ao mundo exterior. Pois certamente sabemos que, com a ajuda do destruidor de preocupações, podemos nos livrar a qualquer hora da pressão da realidade e encontrar refúgio em um mundo próprio que ofereça condições melhores de se obter sensações. Aqui é o momento meme do Benjamin, em que o Freud fala assim: gente, não tem jeito. Uma hora a gente precisa de uns goró, de um happy hour e de um salve com a galera. Mas Freud, não podemos falar assim. E aí fala: pois certamente sabemos que com a ajuda do destruidor de preocupações, leia-se cerveja e afins, podemos nos livrar a qualquer hora da pressão da realidade e encontrar refúgio em um mundo próprio que ofereça condições melhores de obter sensações. Né? É o meme do Freud aqui. Sabemos que é precisamente essa propriedade das substâncias entorpecentes que condiciona também o seu perigo e a sua nocividade. Elas são, em certas circunstâncias, culpadas pelo desperdício de grande quantidade de energia que poderiam ser utilizadas para o melhoramento da sorte humana. Mas a construção complicada no nosso aparelho anímico permite toda uma série de influências diferentes. Assim como a satisfação pulsional e a felicidade, também é causa de grande sofrimento para nós quando o mundo exterior nos deixa passar necessidades, quando se recusa a saciar as nossas necessidades. Podemos ter a expectativa, portanto, de ficar livres de uma parte do sofrimento, através de uma ação sobre essas moções pulsionais. Esse modo de defesa contra o sofrimento não agride mais o aparelho sensorial, ele procura dominar as fontes internas das necessidades. Vou dar um exemplo. Hoje a gente não escuta mais falar porque outras drogas tomaram lugar. Mas até um tempo atrás, você tinha muito uso de menores de rua, menores infratores, lá, menores crianças abandonadas, o uso da cola de sapateiro, também denominada de adesivo de contato. E a cola de sapateiro, o adesivo de contato, eles tinham, entre outras as funções, óbvio, a função é dar barato, mas que barato é esse? É o barato também de aliviar a fome. As crianças falavam, ó tio, eu cheiro cola que é para passar a fome. Cheiro loló, que também chamavam, para passar a fome. Né? Talvez a gente encontre em PDF online, vale bem a pena. Eu não lembro se eu citei aqui, né? Tem um jornalista das antigas, né? O Gilberto de Menstein, né? Ele tinha um livro, ele tem um livro chamado, se não me engano, Cidadão de Papel, e que ele tem textos, crônicas sobre essa questão dos menores abandonados, né? E menores de rua, tal, e com sessão de fotos interessantíssimas, assim, sabe? Muito bonitas e muito terríveis também, muito trágicas, né? Umas fotos em PB, meio uma pegada quase Sebastião Salgado, assim, sabe? Eu acho que era do próprio jornalista, né? Enfim, fotos muito boas. E nele ele falava muito dessa criança, dessas crianças no uso de cola de sapateiro, como também o mecanismo de se livrar da fome, né? Ou seja, você tem uma sociedade doente. A criança estava doente? Sim, porque a sociedade estava, né? Ora, bolas, nós temos crianças, as crianças têm que comer. Simples assim. Ah, mas a criança não tem fome. Foda-se. Criança tem que comer. A sociedade tem que dar comida para criança. A sociedade não dá comida para criança, a falha é nós falhamos como civilização. Ponto, tá?
Aí eu vou fazer uma provocação bem comuna, mas ela é real, né? Que falam que, não sei o quê, do países de esquerda como Cuba, né? Mas as crianças estão na escola e nenhuma delas passa fome. Todas são escolarizadas, tá? Isso assim, isso é algo que vale muita coisa, né? Então assim, mas eles não têm liberdade. Bom, as crianças têm liberdade de comer todos os dias lá, né? E não vamos esquecer que a gente está reclamando da tarifa do Trump de 50%, mas devido à lei Helms-Burton, desde a época lá do Fidel Castro, que Cuba passa por um bloqueio comercial muito pior que as nossas tarifinhas de 50%. E Cuba resiste até hoje, tá? O que os Estados Unidos faz com Cuba, Cuba é pobre por causa dos Estados Unidos, tá? E as crianças comem. E é uma das medicinas mais evoluídas do mundo, tá? Então, assim, essas coisas precisam ser pensadas. Isto posto, essa droga, como no caso era a cola de sapateiro, hoje é o crack e outras coisas, né, vinham no sentido justamente de suprir essa dimensão pulsional interna, que é a fome. E uma sociedade hipócrita, ao invés de dar alimento para as crianças, permitia com que elas fizessem uso de substâncias psicoativas, como o crack, por exemplo. Podemos ter expectativa, portanto, de ficar livres de uma parte do sofrimento, através de uma ação sobre essas moções pulsionais. Esse modo de defesa contra o sofrimento não agride mais o aparelho sensorial. Ele procura dominar as fontes internas das necessidades. De maneira extrema, isso ocorre quando mortificamos as pulsões, como o ensina a sabedoria de vida oriental e como o realiza a prática da yoga. Se isso dá certo, certamente abandonamos qualquer outra atividade, sacrificamos a vida e apenas adquirimos novamente por outro caminho a felicidade da quietude, né? A busca do nada, né? O estado yogi, né? O estado meditativo, né? Dessa dissolução do eu, né? Eu pratiquei Aikido eu pratico, né? Pratico Aikido há muitos anos, né? E eu acho que antes da gente começar os treinos, a gente sempre começa e termina em Zazen, que é a posição que você fica em seiza, né? E você entra em meditação. E eu lembro que eu tinha um sensei que puxava um Zazen enorme, até você não sentir mais os joelhos, né? E eu me lembro que eu acho que umas 2 vezes na vida eu consegui me aproximar desse estado de não pensar, né? Foram quantas décadas de Aikido? Uns 15 anos, né? Então, desses 15 anos de meditação zazen, eu acho que 2 vezes eu consegui chegar no não pensar, né? Do não pensar, né? Você fala, mas eu não estou pensando. Está. Se você está dizendo que está pensando, você está pensando. É não pensar. É um outro lugar, né? E é bem interessante essa questão. Seguimos pelo mesmo caminho com metas mais moderadas se almejamos apenas a dominação da vida pulsional. O que então domina são as instâncias psíquicas superiores, que se submeterão ao princípio da realidade. Assim fazendo, o propósito da satisfação não é abandonado de modo algum. Uma certa proteção contra o sofrimento é alcançada pelo fato de que a insatisfação das pulsões mantidas dependentes não é sentida tão dolorosamente quanto das pulsões não inibidas. A gente começa a estar um pouco naquela esfera, por exemplo, daquilo que é muito moda hoje na internet, o chamado estoicismo, né? Que era uma prática muito comum entre os senadores romanos, né? Esse desapegar. É óbvio também que muito se fala do estoicismo romano, mas é muito cômodo você ser estoico quando você tem um monte de escravo para trabalhar por você, né? Isso não pode ser esquecido, né? E vamos lembrar que a nossa democracia é muito melhor que a grega. A democracia grega era uma democracia escravista, tá? É muito fácil você ser democrata quando você tem escravos trabalhando para o seu pão, né? A nossa busca é para uma sociedade sem escravos, tá? Mas não que ela exista ainda, né? Preciso destacar. Né? Às vezes é importante, né? Atrás de muito discurso religioso tem muito discurso classista disfarçado, né? Como ele é sábio, então ele tem empregados trabalhando para ele. Ele tem pessoas para alimentarem ele. Como ele é bom, né? Tá. Assim fazendo, o propósito da satisfação não é abandonado de modo algum. Uma certa proteção contra o sofrimento é alcançada pelo fato de que a insatisfação das pulsões mantidas dependentes não é sentida tão dolorosamente quanto das pulsões não inibidas. Mas, por outro lado, existe uma inegável redução das possibilidades de gozo.
O gozo é para quem arrisca, né? O sentimento de felicidade na satisfação de uma moção pulsional selvagem, não domada pelo eu, é incomparavelmente mais intenso do que a saciação de uma pulsão domada. Vou voltar, porque isso é importante, hein? O sentimento de felicidade na satisfação de uma moção pulsional selvagem, não domada pelo eu, é incomparavelmente mais intenso do que a saciação de uma pulsão domada. Dito em outras palavras, né? Você se você tem muita vontade de paraquedas, o prazer que você vai ter conseguindo pular de paraquedas vai ser muito maior do que o seu conformismo em falar, não, eu vou ficar no chão e não vou pular. Tem um prazer de você falar, não, eu consigo não pular de paraquedas, né? E você vai ter um prazer em domesticar a sua pulsão de querer pular de paraquedas. Mas de conseguir pular é muito maior. Eu falo isso porque minha cunhada pulou de paraquedas. E eu vi a cara dela depois. E eu falei, nossa, como você é corajosa. Eu não. O sentimento de felicidade na satisfação de uma emoção pulsional selvagem não domada pelo eu é incomparavelmente mais intenso do que a sensação de uma pulsão domada. A irresistibilidade a impulsos perversos, talvez a atração daquilo que é proibido em geral, encontra aqui uma explicação econômica. Aqui, o Freud queria ter dito aquela frase do Roberto Carlos: tudo que é gostoso é ilegal, é imoral ou engorda. Mas Freud, não podemos dizer assim. Momento meme do Benjamin. A irresistibilidade aos impulsos perversos, talvez a atração daquilo que é proibido em geral, encontra aqui uma explicação econômica. É outro jeito de falar a frase do Robertão. Tudo que é gostoso é ilegal, é imoral ou engorda. Né? Sensacional. Outra técnica de defesa contra o sofrimento serve-se dos deslocamentos da libido, os quais nosso aparelho anímico autoriza e através dos quais sua função ganha tanto em flexibilidade. A tarefa a ser resolvida é deslocar as metas pulsionais de tal maneira que não possam ser atingidas pelo impedimento do mundo exterior. A sublimação das pulsões. Ah lá, entramos na sublimação. Presta aqui a sua ajuda. Estaremos obtendo o máximo se soubermos elevar suficientemente o ganho de prazer que provém das fontes de trabalho psíquico e intelectual. Nesse caso, o destino pouco nos fará mal. As satisfações dessa espécie, tal como a alegria do artista com a criação, com a encarnação da figura de sua fantasia, a do pesquisador com a solução de problemas e com o reconhecimento da verdade, possuem uma qualidade particular que certamente um dia poderemos caracterizar metapsicologicamente. Eu só estou pensando aqui na defesa da tese. Quem já fez uma defesa de tese sabe do que está falando. É um prazer assim. Nossa Senhora, falar para você. E é interessante que é o gozo extremo da alegria de ter feito um trabalho que você acha legal, que você pode se orgulhar, assim, de ter produzido uma obra, algo que se sustente, algo que academicamente faça sentido. Isso é muito legal. Mas também é o mesmo, e é o outro gozo também, que é o do alívio, sabe assim? Se andar com uma pedra no sapato é ruim, andar com uma faca cravada no coração é pior. E uma faca cravada no coração é o que acontece com você depois da defesa da qualificação até a defesa final, né? Você anda, né, e esguicha sangue, né, pela adaga cravada no peito, né? Você só termina quando se defende a tese. E é interessante que isso é aquela situação de que o prazer é a diminuição da tensão, né? Quando a Hum, tensão arrefece, né? E, o, e é interessante que ele fala também sobre sublimação nesse contexto civilizatório, né? Nesse contexto de produção cultural, né? Então, uhum. você consegue colocar a libido numa coisa que vai trazer uma construção maior, além de trazer esse ganho, esse prazer pessoal, essa, esse, esse sentimento bom, né, de uma diminuição da tensão e de uma realização, ele também tem uma função civilizatória, né, a sublimação. Isso é muito legal, né? Sim, sim. E toda vez que eu leio esse texto do Freud, eu também
tem essa dimensão acadêmica e eu penso na dimensão artística, né? No meu caso, assim, da música, né? Da guitarra, né? Assim, eu brinco muito com minha esposa. Recentemente eu tenho aqui vizinho, eu tenho vizinho do meu escritório, eu tenho meu estúdio. E eu comprei um relógio de parede grande, esse relógio de cozinha para botar no estúdio. Porque eu penso assim, poxa, eu só vou tocar 15 minutos de guitarra. Aí eu fico tipo 4 horas e meia, entendeu? Falei, pô, vou parar com isso daí. Aí eu vou botar o relógio. E aconteceu o quê? Eu não vejo o tempo passar olhando para o relógio. Assim, mas tá um pouco melhor, né? Tá um pouco melhor. Mas assim, tá, não fico sempre 4 horas e meia, mas assim, eu nunca fico exatamente o tempo que eu combinei comigo mesmo que eu precisava ficar. E eu confesso que se eu pudesse, eu moraria dentro de um solo de guitarra e eu ficaria ali para sempre, porque esse negócio aí do sentimento oceânico, eu sei bem do que ele tá falando, e a minha religiosidade pega aí. Eu posso dizer, inclusive, foi interessante, particularmente para mim. Eu tocava guitarra, eu tinha desencanado um pouco tocar guitarra durante a pandemia. Aí durante a pandemia eu pensei, porra, eu acho que eu vou morrer. Todo mundo achou que a gente ia morrer, né? Não sei se vocês acharam, eu achava. Eu ia morrer. E daí eu falei, por que eu vou fazer? Já que eu vou morrer. Eu falei, tá bom, eu vou tocar guitarra. E fui. E voltei a tocar guitarra. E desde então aquilo se tornou uma significação muito potente, né? E eu não, eu acho assim, poxa, aquela desgraça me salvou. Porque, bom, foi quando a gente ficou em casa, fechado, né? Todo mundo aqui cheirando álcool, né? Passando álcool no ovo frito para poder comer, né? Se intoxicando de álcool 70%, né? E tentando não morrer, né? Tentando não morrer de Covid, tentando não morrer de melancolia, tentando não morrer de tédio, tentando não morrer né? De fim de mundo, né? Que a gente passou por uma das maiores crises, né? Talvez a maior. Bom, passou pela grande crise sanitária do século XXI, com certeza, né? E passou por um dos maiores momentos mais potentes da história humana, né? A gente não pode ser, eu acho que não pode esquecer disso, né? O que aconteceu com a Covid agora foi muita coisa, né, gente? Foi assim, até hoje a gente escuta isso nos consultórios, até as pessoas, todo mundo tem uma história de como mudou a sua vida a partir da Covid. Ganhou peso, descobriu um esporte, enfim, de algum modo, as pessoas, né? Você tem o AC e DC, antes do Covid e depois do Covid, né? E para mim, essa dimensão da arte é muito claro. Isso assim, para mim fica muito claro quando o Freud fala que, nossa, realmente, se não fosse a arte, se não fosse, bom, e também tem a questão da literatura, se não fosse essas coisas, eu acho basicamente que para mim, a vida interessa enquanto arte. Fora disso, ela não interessa em E é nada. interessante como você. E é interessante dentro disso que tu fala, né, Fábio, que, Hum. que é um depósito de libidinal que não vai te trazer uma angústia, né? É É, uma coisa que tu sabe, pô, tu pode contribuir, tu pode, né, tocar com os amigos, tu sim, pode, vocês podem se reunir, vocês podem tocar para a claro, plateia, vocês podem, tu vai se sentir bem, claro. é, Tem show é, marcado para quinta-feira agora. não é? Então, pô, a sublimação, cara, é tudo de bom, né? É, é tudo de bom. E no caso de uma das bandas que eu tenho, né? Eu ainda posso me gabar que a nossa banda é uma banda religiosamente orientada, uma vez que o vocalista é padre. Né? Quem tem uma banda que o vocalista é padre? A gente tem, né? Padre da Igreja Ortodoxa grega. Na grega? Eu não sei se é grega, talvez seja inglesa, enfim, mas é ortodoxa, isso eu garanto, tá? Inclusive é tradutor de francês, tradutor, né? De textos religiosos, né? Que é o querido Padre Tito, né? Luiz Augusto Bicalho Kell, que é o tio da Yaci, o pai da Yaci, né? É o tio não, né? O pai da Yaci, né? Que é o nosso vocalista, né? E que, então, é uma banda, nós somos roqueiros, graças a Deus, tá? Então não tem problema, né? Vamos lá. Aqui o artista nas satisfações dessa espécie, a lei do artista, da criação, com a encarnação da figura e sua fantasia, a do pesquisador com a solução de problemas, o reconhecimento da verdade, possui uma qualidade particular que certamente um dia poderemos caracterizar metapsicologicamente.
Tem claro que sim. Por ora, podemos apenas dizer figurativamente que elas nos parecem mais refinadas e mais elevadas, mas a sua intensidade é abafada quando comparada com a saciação de moções pulsionais grosseiras e primárias. Elas não abalam a nossa corporeidade. Será? Mas a fraqueza desse método reside em não ser universalmente aplicável em um só ser acessível a poucas pessoas. Ele pressupõe predisposições especiais e aptidões que não são precisamente frequentes em proporção eficaz. E mesmo a esses poucos, ele não pode assegurar proteção plena contra o sofrimento. Ele não lhes cria uma armadura impenetrável contra as flechas do destino. Ah, sim, sem dúvida. E costuma falhar quando o próprio corpo se torna a fonte do sofrimento. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar depois. Estamos na 268, né? As formulações sobre dois princípios do acontecer psíquico. Conferências introdutórias da psicanálise. É, no volume 23. Bom, do texto lá, né? Ah, não, eu tô lendo errado, né? É esse daqui, né? Quando não existe uma predisposição especial que prescreva imperativamente uma direção dos interesses vitais, o trabalho profissional comum, acessível a qualquer um, pode tornar o lugar que lhe foi indicado pelo sábio conselho de Voltaire. Não é possível apreciar de maneira suficiente, no limite do exame sucinto, a importância do trabalho para a economia da libido. Nenhuma outra técnica de condução da vida liga tão fortemente o indivíduo à realidade quanto a ênfase no trabalho, que ao menos o insere com segurança em um aspecto da realidade, a comunidade humana. A possibilidade de deslocar uma porção volumosa de componentes libidinais narcísicos, agressivos e mesmo eróticos sobre o trabalho profissional e sobre as relações humanas ligadas a ele, empresta-lhe um valor que não fica atrás de seu caráter indispensável de afirmação e de justificação da existência na sociedade. A atividade profissional proporciona uma satisfação especial quando é escolhida livremente, portanto, quando ela permite que se tornem utilizáveis por meio da sublimação, inclinações que estejam presentes, moções pulsionais continuadas ou reforçadas constitucionalmente. E, no entanto, como caminho para a felicidade, o trabalho é pouco apreciado pelas pessoas. Não se acorre a ele como outras possibilidades de satisfação. A grande maioria dos seres humanos só trabalha obrigada pela necessidade, e dessa aversão natural dos seres humanos ao trabalho derivam os mais graves problemas sociais. Se você quiser botar o Freud já criticando a escala 6 para 1 aqui, né? E- E é interessante isso, né? Porque assim, uma coisa é a pessoa trabalhar, por exemplo, no que gosta, né? Uma Claro. coisa é a pessoa trabalhar como num casamento acertado, né? Uhum. É, e outra coisa é a pessoa tocar uma guitarra quando gosta. E outra coisa é quando a pessoa está lá sem gostar, está lá É. trabalhando, fazendo uma coisa automática que. Então tem a diferença, a sublimação ela traz esse ponto diferencial, né, de um tipo de trabalho para outro, né? E, é- É, e, com como, certeza. e, com, e como ela consegue tirar a pessoa dessas questões, dessas pulsões agressivas, destrutivas, e colocar ela no bom caminho, no caminho social, né? Mas ele está falando, tem que ser uma coisa que a pessoa tenha aptidão e interesse, porque senão ela vai sofrer É. do mesmo jeito. Não, com certeza. O Rafa tá colocando aqui, né? Não confundir isso com aquela lógica da performance, né? Não, não, com certeza. Né, ter que fazer mais. Não, não, acho que é bem, bem lida essas questões aqui. Eu acho que não abre espaço para a lógica da performance, porque não se trata de produzir melhor ou de produzir mais. Trata-se de ter prazer no que faz. Ninguém falou em produzir um monte. Tem uma frase, inclusive, da irmã do nosso vocalista, que é Dona Maria Rita Kel, minha querida supervisora, né? Uma graça, adoro ela. A Maria Rita Kel tem um vídeo dela que ela fala, né? Que ela fala um videozinho que ela fala assim: eu gosto muito do meu trabalho. O que não quer dizer que eu goste de ter que trabalhar tanto quanto eu trabalho, né? E é bem isso mesmo, né? Eu acho que todos nós adoramos. A gente tá aqui porque se tem uma coisa que pra mim fica clara quando eu estudo psicanálise é de como as pessoas são apaixonadas pela psicanálise, né? As pessoas gostam, você vê que assim, várias vezes eu brinco nos grupos que a gente participa, tanto no Instituto Bergassi quanto em outros lugares que a gente participa, eu sempre brinco, né? Que sei lá, tá 11h30 da noite, vem alguém e faz uma pergunta, alguém tem livro de não sei o quê, você fala, pô, não é possível, gente, psicanalista, descansa, pelo amor de Deus, vai dormir, psicanalista tem que sonhar também.
né? Não é possível que você não dorme, né? 1 da manhã, né? Tem a nossa amiga Natália, né? Natália, não é verdade? A Natália do Instituto, né? Chega 1 hora da manhã, a Natália manda um negócio. Porra, Nath, vai dormir, brother, calma, né? Então, assim, é super libidinal. Contudo, entretanto, todavia, a gente precisa ter limite nisso, né? Eu várias vezes eu falo, não, chega, não vou ler Freud hoje. Não vou lá pra guitarra, né? Porque senão senão não dá. E, às vezes esse é legal, eu gosto de pensar nessa dimensão da pulsão de morte, né? Eu sofro desses arrobos de arrogância, tá? De corrigir o Freud. Falar que o melhor não seria pulsão de morte ou pulsão de vida. Já devo ter dito isso em algum momento, né? Eu gosto de pensar em pulsão para a morte e pulsão para a vida. Porque a pulsão é pulsão. É meio o destino que a gente dá para ela, né? Então você vai para o trabalho, você gosta do seu trabalho, você se envolve. Putz, estou lendo Freud, que delícia, que legal, né? É pulsão de vida. Poxa, tá lá, criando laço, todo mundo junto, estamos lendo. Eu já começo a olhar pro relógio, eu ver que vai começar a passar muito das 6h30, vai virar pulsão de morte. Corta, né? Por quê? Porque você começa a dar, tá legal, estamos aprendendo mais agora a gente vai ter todas as respostas para todos os problemas. Calma, você está entrando na pulsão de morte. Você está dando uma direção para pulsão que não é interessante. Corta, né? A gente tende à pulsão de morte porque essa é a promessa da satisfação total, do gozo pleno, né? Não precisa cortar, né? Que é, por exemplo, na linguagem da guitarra, é a chatice do guitarrista, né? Que falam que guitarrista faz solos intermináveis, né? Que o guitarrista fica dando solo. Gente, acaba, o solo acabou. Tinha um produtor amigo nosso que falava, né? Solo bom é bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que acabar. O nego fica, meu, para que você solo de meia hora. Vamos, deixa todo mundo embora, né? Na nossa banda tinha um amigo que era o flautista, o Faria, coitado. O Faria não está mais entre nós mesmo, ele partiu. Aí o Faria, é verdade, teve uma vez que a gente foi tocar e o Faria tava no solo de flauta, ele tocava flauta transversal. E ele não terminava o solo. E aconteceu que ele ficou solando, o show acabou. E ele ficou solando. Eu tava enrolando o cauda. Falei, Faria, a gente tá indo embora. Você vai ficar solando. Juro, isso não é uma piada. Ele ficou solando e a banda desmontando equipamento. Então, o que é isso? Pulsando, eu falei, cara, som acabou, vamos embora, né? Então, olha lá, o violonista no fim de ensaio. É isso. Violinista e fim de... É isso, né? Então, na pulsão de vida, você... Qual é o limite, né? Você se alimentar é pulsão de vida. Você comer sem parar. Ai, que gostoso, vou comer mais. É o segundo quilo de chocolate. Não, pulsão de morte. Isso é repetição mortífera. E Fábio, e é interessante também que ele fala que mesmo com esse prazer todo, é, é, isso não é intransponível à infelicidade, né? Em algum momento a gente não vai se sentir completo, não vai sentir a completude, em algum momento a infelicidade vai aparecer, né? Como tu está falando no trabalho, por mais que a gente goste de ler psicanálise, trabalhar com a psicanálise, em algum momento a gente também vai se frustrar com alguma coisa. Eu acho que ele coloca no finalzinho dessa parte que tu leste aí. E, e, e é muito interessante isso, porque o que eu estou percebendo nesse texto do Freud é que parece que ele quer chamar a gente a todo momento para mostrar que essa felicidade perpétua não existe. Sim, Não sei se tu percebeste isso, mas sempre ele está voltando nesse ponto. Presta atenção, tem tudo isso, a sublimação, mas na realidade nós somos pequenos, nós somos imperfeitos, a nossa colocação no mundo é falha, então a gente tem que aprender a lidar com essa coisa que é essa infelicidade que retorna, né? que a nossa, no final das contas, essa promessa do Freud ao final da análise, né? Você entender, né? Você entender, pequena estrelinha, né? Que não somos nada, né? E que assim, para de ficar achando que você é a última bolacha do pacote, porque a última bolacha do pacote mofou, né? Então aceita, né? Tem como é que é?
Bom, tem um poema muito bom, de novo, né? Olha só, eu preciso fazer esse trabalho. Tem um cara que faz uma relação muito interessante entre psicanálise e Augusto dos Anjos, né? Mas enfim, acho que eu poderia dar meus 5 centavos de contribuição, né? Aquele poema famoso do Augusto dos Anjos, que é assim: vês vandalismo, vês ninguém assistiu ao interminável enterro de tua última quimera. Somente a solidão, essa pantera, fosse tua companheira inseparável. O homem que mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que te apedreja. Se alguém pena ainda a causa tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Terrível, né? E maravilhoso, né? Tem um outro poema que muito pouca gente fala do Augusto e que eu acho que é interessante também. Esse poema é mais celebrado, né? Mas tem um outro poema chamado Vandalismo e talvez pode ser visto de uma certa maneira como um outro retrato de um processo de desinfantilização, de quebra dos sonhos e das ilusões, né? Do processo analítico, né? E o vandalismo, esse poema é assim, como é que chama? Esse que é o vandalismo? Não, enfim, não me lembro, né? Se chama assim, é assim. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde o nume de amor em serenatas canta aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos e erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Foda. Augusto era foda. Né? Rafa Ramalho aqui no grupo. Se a gente busca lá o Eduardo associando a pulsão de morte com sentimento oceânico, sim, total. Aquela aula do Edu foi Bom, eu sou parcial, gosto demais das aulas do Edu, sou muito fã. Essa emanação ao todo, esse afã de ser tudo, todo, sem furo. Sim, esse ideal possível de completude que a gente encontra no outro. O que é a paixão, se não um sentimento oceânico? Afinal, a gente olha para o outro, a gente vê a projeção do nosso mais maravilhoso seio bom e fala: Ah, ela é tudo, ela é tudo. Tudo mesmo? Conte-me mais. Até que daí você se casa e ela fala assim, e você fala assim: você mudou. Você antes era outra. Não, ela não mudou. Simplesmente não cola mais a tua projeção narcísica na moça, pobre coitada, e que não dá conta de achar que precisa sustentar os delírios narcisísticos seus. Então pare de olhar para o seu próprio umbigo, de sofrer de apaixonite e ver se começa a amar pessoas reais, porque tá ficando cafona essa sua apaixonite. Né? Dá uma música, né? Quem sabe, né? Escreve sobre isso. Não, um pouco isso, né? Essa ilusão desse. Teve uma novela da Globo, e que eu não me lembro o nome, e que tinha um personagem, tinha um núcleo cigano na novela. Quem lembrar, fala aí. Eu acho que é Pedra sobre Pedra, hein? Mas que a abertura do Fagner. Ah, quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde. Eu acho que é essa daí. Eu acho. Mas, e ali o Paulo Betti fazia um personagem que tem que se converter à religião lá, o momento cigano, né, o grupo, a etnia cigana, para poder ficar com a mulher que ele amava, tá, 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 tá. E daí tem uma cena de casamento muito bonita. E eu, quando era pequeno, via aquela novela, nunca entendi aquela cena. Eu entendo aquela cena da novela a partir disso daqui que a gente tá vendo. Que é o seguinte, que tem lá um sacerdote, né, pra galera que tá casando, não vou chamar de padre, enfim, religião cigana, não conheço nada. E ele vai casar os dois lá jovens, né? Um deles é o Paulo Betti com a mulher. Daí no que eles vão casar, eles trazem uma bandeja com sal e um pedaço de pão. E daí falam: rasguem uma nesga do pão, cada um. Agora coloquem no sal e agora comam. E eles começam a comer, eles molham, não molham, né? Não, eles colocam o pão no sal e aquele pão vem salgadinho lá. E eles comem, aí eles comem o pão e engolem. Falam: bom, pronto. Agora que o sal do pão se foi,
a paixão foi com ele. E agora vocês estão preparados para o amor. Algo assim. Agora vocês estão casados. Eu nunca tinha entendido aquela bisnaga lá. Agora eu entendi, eu acho. Estou dando um entendimento a isso, né? Essa dimensão de que é preciso a pedra da paixão para que possa nascer o amor. O amor real. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro no sentido de que o amor de que admite um outro, né? E não apaixonar-se por si mesmo. Porque senão, projeção narcísica. E assim, é gostoso. Brincadeira de criança, como é bom. Mas precisa acabar. Né? Paramos na página 268 do PDF. No livro impresso, fomos no livro, na página 326. Se já nesse procedimento, partimos daqui. Beleza, gente? Muito obrigado pela empolgação. Tamo junto. Ah, fala do Rafa aqui. É do Rafa? Vivi, muito bom. Valeu, Vivi. Valeu, gente. Obrigada. Boa tarde. Valeu.